coronavírus já provocou 170 mortes em território chinês, além de mais de 8 mil casos de contaminação no país. Fora da China, outras 100 pessoas estão infectadas em 19 países. No Brasil, 9 casos estão sendo investigados. Não existe o coronavírus no Brasil ainda. Diante do avanço da doença, a Organização Mundial da Saúde declarou situação de emergência global. Vamos ver. Foi uma longa reunião. Ao fim, a entidade que dita normas e procedimentos em relação à saúde global declarou que o novo coronavírus gerou um surto sem precedentes no mundo. Vamos enviar orientações a serem seguidas aos países, disse um dos diretores da OMS, anunciando que uma ação coordenada de combate à doença vai ser traçada entre governos e autoridades. Até hoje, a Organização Mundial da Saúde só havia usado o termo emergência de saúde pública internacional para as epidemias de poliomielite, ebola, zika vírus e gripe suína H1N1. Antes mesmo desta conclusão da entidade, vários países já haviam iniciado medidas drásticas para conter o surto do novo coronavírus, que não para de avançar. Índia, Filipinas e Itália confirmaram os primeiros casos de contaminação. O ministro da Saúde australiano defendeu que todos os cidadãos repatriados de áreas consideradas de risco na China sejam levados para uma ilha remota durante o período de observação. Na Itália, um navio de cruzeiro com 7 mil pessoas a bordo ficou isolado perto de Roma enquanto médicos avaliavam lá dentro as condições de saúde de um casal de Hong Kong que apresentava sintomas suspeitos. Após horas de espera, os exames de ambos deram negativo e a embarcação foi liberada. Aqui nos Estados Unidos, as autoridades confirmaram hoje o primeiro caso de transmissão interna do novo coronavírus. É um homem de Chicago que contraiu a doença da esposa. Ela esteve recentemente em Wuhan, onde o surto começou. Para evitar contaminações em maior escala, mais companhias aéreas cancelaram voos com destino e procedência da China. A Air France se somou à lista, que já conta com mais de 20 empresas de vários países. Como medida de segurança, a Rússia decidiu fechar temporariamente parte da fronteira com a China e limitar a concessão de vistos para chineses, enquanto a situação não for normalizada. Como você viu, o coronavírus avança e preocupa todo o mundo. Por isso, nós iremos tratar deste assunto agora para aprofundar o tema e também prestar serviço. E para isso, estamos recebendo aqui no estúdio o infectologista Dr. Carlos Lazar. Agradeço a presença, viu, doutor? Obrigado. Muito obrigado. É isso, doutor. Primeiro, vamos então começar definindo o que é o coronavírus. O senhor pode definir? O vírus é um vírus de um grupo RNA, que tem outros vírus também, né? E o que se acha agora é que esse vírus já é descoberto desde 1960, entendeu? Então, ele é muito presente, principalmente em animais e com transmissão humana também. A origem do vírus, tem informação, doutor, oficial? Não, tem vários animais que têm o vírus e que transmitem entre os animais e às vezes até para o ser humano, sendo que normalmente as infecções pelo coronavírus são brandas, sim, não são graves. E dizem que ele pode ter aparecido na China porque, de repente, sei lá, sopa de morcego, de cobra, que lá na China eles estão acostumados a isso. Pode ter acontecido isso, doutor? Dessa forma o contágio? Se acha que o contágio começou na feira do peixe, onde você vende, inclusive, animais vivos, como cobra e morcego. Acredita-se hoje que tem uma mutação do vírus coronavírus da cobra com o vírus coronavírus do morcego. Certo. Então, essa mutação criou um novo vírus do grupo do coronavírus com um aspecto grave, mais intenso, né? E como é que é a forma de contágio, a principal forma de contágio, doutor? A principal forma de contágio é através das gotículas, através do aerosol e através também de manuseio de objetos contaminados. Sim. Mas inclusive mãos também. O senhor diz aerosol pelo espirro, pelo né? espirro. Aerosol, tosse e espirro. E para se proteger, então, qual seria a melhor maneira? Evitar locais com aglomeração, é isso? Evitar, isso sim, mas principalmente lavar as mãos, isso é importante, né?
como método de higiene, né? O cuidado com a tosse e o espirro também, né? Usar um lenço descartável ou um outro lenço, quando não tiver o descartável, para tossir e para espirrar. Principalmente isso, né? Mas lavar as mãos é o primeiro, né? É o primeiro. O primeiro item é lavar as mãos, que volta a necessidade de lavar a mão, seja com água, seja com álcool gel. Você tem que lavar as mãos, como aconteceu na epidemia do vírus H1N1. Todo mundo lavando as mãos. Doutor, a gente se esquece um pouco disso, e aí lembrando também que quando no começo das aulas, há necessidade de orientar as crianças a lavar as mãos. Perfeito. Né? É isso aí, doutor. As pessoas precisam evitar andar de trem, de metrô, fazer longas viagens de ônibus, por exemplo, ir ao aeroporto. Até aqui, nós não temos essa preocupação, porque nós não temos casos ainda, então não há essa preocupação. Se ela surgir nos moldes que estão surgindo na China, o que eu não acredito, então aí a gente pode ter uma preocupação maior. Quem tiver gripado pode viajar ou não? O que você acha? A viagem com gripe é o seguinte, vai ter que passar por uma investigação através do avião. Se for de ônibus e trem, etc., não tem problema. Pois é, chegar no aeroporto gripado, aí vai ter problema. Aí vai ter problema. Porque o aeroporto está com mais atenção. Mais atenção a isso. Aí você vai poder perder o avião, porque principalmente para viagens internacionais. Se tiver com febre, aí, nossa, aí... Aí é muito mais preocupante de você fazer esse tipo de viagem. Seria melhor com então febre. esperar um pouco. Teria que esperar um pouco para depois viajar. Muito bem. Bom, você pode participar do jornal com a gente todos os dias, enviando para cá a sua dúvida, a sua pergunta sobre o coronavírus. Está aqui, ó, 974013419, o DDD é o 15. E aí, o que acontece? Vai chegar a sua pergunta aqui no meu celular, a gente vai fazer aqui com o doutor Carlos Lazar. Doutor, a Eliane está perguntando aqui, ó, queria saber como Sorocaba está se preparando caso apareça uma pessoa contaminada com o coronavírus aqui em Sorocaba. Eliane, o doutor Lazar não é da Secretaria de Saúde, mas a gente sabe que a Prefeitura está, pelo menos, atenta, tomando todos os cuidados. Eu vou aumentar um pouco aqui, esticar a pergunta da Eliane. No seu entendimento, como infectologista, o que é que o senhor diria que o poder público precisa fazer, precisa tomar cuidado realmente para evitar, quando chegar, não estar preparado para encarar um combate como esse, doutor? Há duas possibilidades. Primeiro, se a pessoa não estiver com uma infecção grave, tem que ser isolada na sua residência e acompanhada. Isolamento mesmo, né? Agora, se o caso for grave, tem que isolar no hospital. Deve ter todos os cuidados. Né? E aí, quando se tiver algum caso, deve se orientar, porque você pode ter uma transmissão durante 14 dias para muitas outras pessoas. Então, tem que ser orientados, todas aquelas pessoas que tiveram contato devem ser observadas. Muito bem. Bom, por onde a gente passa, a gente escuta, onde a gente anda, a gente escuta, doutor. O senhor deve ter muitas perguntas para o senhor em relação a isso, até no café, tomando café na padaria. A gente escuta a preocupação das pessoas em relação ao coronavírus, não é? Então, o que a gente fez? A gente enviou o repórter Basílio Magno ao centro de Sorocaba para conversar com o povo sobre isso. Ô Basílio, boa tarde. Você tem encontrado muita gente com dúvida aí sobre o coronavírus? Pode fazer uma pergunta ao doutor Carlos Lazar, viu, Basílio? Boa tarde. Oi, Baraza. Boa tarde para você, boa tarde a doutora aí, a todo mundo acompanhando o Manchete Noticidade. Olha, as pessoas estão, viu, Barazal, com muitas dúvidas. Inclusive, eu vou começar com a Bruna. Bruna, você mora onde? No Jardim Siriema. Você faz o quê? Eu sou operadora de caixa, mas no momento estou desempregada. Tá certo. O doutor está no estúdio. Você tem qual dúvida em relação ao coronavírus? Boa tarde, doutor. Eu gostaria de saber quais são os sintomas sobre o coronavírus. Que diferencia, porque falam que parece com a gripe, mas eu queria saber a diferença. Muito bem, obrigado, viu, Basílio? Agradece ela, a gente vai responder aqui, tá ok? E também é a pergunta da Beatriz de Ibiúna, que mandou pra gente aqui pelo nosso WhatsApp os sintomas principais, doutor. Os sintomas principais é febre, que pode ser elevada, algumas vezes não, tosse e falta de ar. Falta de ar, quando existe a falta de ar, já mostra um caso mais grave.
Se for só febre e tosse, geralmente o caso não é tão intenso. Tem que se lembrar também que já há casos de pessoas que têm o vírus, que transmitem o vírus e que não têm a doença. Tá certo. Tá bom assim, Basílio? Obrigado, viu, querido? Tá bom então, Barazal. Obrigado, Bruno. Barazal, tem mais uma pergunta aqui do seu Walter, Faça, viu? por favor. Faça aí. Então tá bom. Seu Walter. Seu Walter, Natanael vai ajudar aqui. Coloca a escuta no seu Walter, por favor, que ele quer ouvir a resposta dele. Seu Walter, o senhor faz o quê? Eu sou mecânico de manutenção. Mora na Vila Helena. Isso. O senhor falou que está preocupado, mas parece que já está virando um certo pânico essa questão do coronavírus. Pode colocar a escuta nele. É o senhor Walter colocando a escuta aí para ouvir a resposta do doutor. E qual a dúvida que o senhor tem? A dúvida que eu tenho é como é que a gente faz para se livrar desse negócio aí. Pode deixar, deixa comigo. Ao vivo é assim mesmo, a gente está ao vivo. Eu ajudo o senhor, seu Walter. Basílio, Pois não. Ele faz primeiro a pergunta, na hora que o doutor for responder, aí você põe a escuta nele, que fica mais fácil. Perfeito. Seu Walter, pode responder. Hein? Pode fazer a pergunta, depois eu resolvo isso. Eu quero saber como é que a gente faz para livrar disso, porque a turma está usando máscara na rua em certos lugares já. Quer dizer, o senhor está preocupado com a questão do pânico, né? É. Muito bem. É isso aí, Basílio. Seu Walter, não é? Seu Walter, qual é o bairro dele, ô Basílio? Quantos anos o senhor tem, seu Walter? 60. E o bairro? 60 anos. E o bairro? Ok. O bairro dele, Basílio? O bairro do senhor mesmo? É na Vila Helena. Seu Walter da Vila Helena, em relação ao pânico. Seu Walter, muito obrigado. É o Eduardo Barazal que está falando aqui. Doutor Carlos Lazar vai responder em relação a isso. Tem gente usando máscara, em relação ao pânico, doutor Lazar. O primeiro aspecto é lavar as mãos. O segundo aspecto é evitar pessoas que estejam doentes com tosse ou com espirro. Também uma outra observação importante é o manuseio de objetos contaminados, né? E finalmente a máscara. A máscara é a última observação que se faz, não é a primeira em todos os casos. Mas realmente existe um pânico, então a pessoa está usando máscara cirúrgica. Lembrar que quando há aerosol, essa máscara pode falhar também. Muito bem. Ficou satisfeito, seu Walter? E aqui eu moro perto do aeroporto, eu fico preocupado, né? Porque é onde que desce muita gente de fora. O aeroporto de Sorocaba? É. Mas por enquanto não é ponto de manutenção internacional de aeronaves lá, né? Seu Walter está trazendo um negócio importante aqui. Mas ali no aeroporto, por enquanto, no Brasil não tem nenhum caso, né, doutor? Não tem, não. Nenhum caso. Há suspeitos, mas não há casos ainda confirmados em relação ao coronavírus. Tá bom. Obrigado, seu Walter. Obrigado, Basílio. Ok, Barazal. Obrigado, seu Walter. Tirar a escuta dele aqui. Basílio. Agradecer. Oi, Barazal. Daqui a pouco você volta no próximo bloco com outras informações. Aí já prepara a pessoa direitinho aí pra gente conversar, tá bom? Obrigado, Basílio. Daqui a pouco a gente volta. Doutor Lazar, em relação a essa questão do pânico, eu também tenho recebido inúmeras imagens, mensagens de fake news do coronavírus, principalmente aqui no Brasil. E aí, o que eu vou dizer? As pessoas não devem compartilhar esse tipo de conteúdo, principalmente se chega da internet. A internet não é fonte segura em relação ao compartilhamento imediato. Você precisa primeiro tentar identificar se é fake ou não. Como é que eu vou fazer isso, Barazal? Não compartilhe automaticamente, não é? Tenta ver, tenta ouvir, vai na internet, vê a fonte. É a Organização Mundial de Saúde? Aí é uma informação que pode ser confiável. É uma grande emissora de televisão? Com certeza confiável. Passou no SBT Brasil? Com certeza você pode acreditar. Fora isso, evita compartilhar, para não aumentar o pânico, não, doutor? E, aliás, a gente tem recebido, e eu tenho aqui, eu soltei também aquele vídeo daqueles chineses tombando, caindo de uma hora para outra, em vários pontos da China, e as pessoas estão falando que lá tá tudo fechado, tá um absurdo. O que a gente pode falar sobre isso? Aliás, o coronavírus derruba a gente de uma hora para outra, assim? Não derruba ninguém. Ela vai evoluindo, pessoas começam a sentir-se mal, já nem sai na rua porque já não está bem, né? De forma que é como se fosse uma gripe forte, intensa, que todo mundo já teve, com dores musculares, febre, tosse. O quadro é muito semelhante. De forma que você tem que observar as informações, primeiro da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e depois dos meios de comunicação sérios,
que vão transmitir todas as informações que são bem corretas e não informações que não são corretas e que vai gerar um pânico muito maior. Esse pânico é gerado por fatos inocentes e também por fatos de pessoas que estão interessadas em ganhar dinheiro com a epidemia. Saúde é vida, minha gente. Por isso, nós estamos aqui conversando sobre o que interessa à população mundial, que é o coronavírus. Estamos conversando com o infectologista Carlos Lazar, que está aqui respondendo perguntas sobre este vírus. Doutor, como é que o coronavírus se desenvolve no organismo da pessoa infectada? Por exemplo, ele pode ser fatal? Ele pode ser fatal, porque o quadro principal dele é o quadro respiratório. Ele tem, vamos chamar, um tropismo, né, positivo para a árvore respiratória, podendo levar a uma pneumonia grave, é uma pneumonia viral que poderá levar ao óbito. Mas toda pessoa que contrair o coronavírus, inevitavelmente vai a óbito? Não, vai morrer? Não. Tem um número grande de pessoas que adquirem o coronavírus e evoluem muito bem. Inclusive já tem pessoas na China que já escaparam, né? Estão vivas, né? O que se tem visto é que o coronavírus é mais grave no idoso e nas pessoas que têm alguma doença, né? Alguma morbidade. Parece que nessas pessoas o coronavírus tem uma atuação mais intensa, evolui de forma mais forte. O que a gente não tem visto, ou pelo menos não está sendo reportado, é a criança. Parece que a criança não está tendo tanto problema com a infecção pelo coronavírus. Mas isso ainda é uma observação muito inicial. Muito bem. Bom, o repórter Basílio Magno continua no centro de Sorocaba colhendo dúvidas da população. Ô Basílio, tem mais alguma pergunta aí para o doutor Carlos Lazar? É com você. Tem mais perguntas sim, Barazal. Olha, só lembrando, Barazal, que até hoje pela manhã, 213 mortes foram registradas na China e mais de 9 mil pessoas infectadas por conta do coronavírus. A dona Silvana, ela mora na Vila Esperança. Que pergunta, que dúvida a senhora tem aí para o doutor? Perguntar para ele, será que vai chegar aqui no Brasil? Boa pergunta. Boa pergunta. Lazar, você acha que chega no Brasil? Essa é uma boa pergunta. Eu tenho esperança que não chegue, né? Porque se chegar, não estão perdidos. Tenho esperança que não chegue. Nossa. Porque, aparentemente, o vírus está mais frequente nas zonas de inverno, frio. E como nós estamos passando pelo verão, talvez ele não chegue. Mas isso é apenas uma observação inicial. Respondido, Basílio? Respondido, dona Silvana? Sim, obrigada. Vamos torcer para que não chegue, pelo amor de Deus. Tá certo. Basílio, pega mais alguém aí, daqui a pouco você volta, querido. Olha, nós estamos recebendo muitas perguntas aqui, você pode enviar pra gente. Eu tenho uma pergunta aqui, na verdade é uma colocação, Suelen. Ela está dizendo o seguinte: para mim, Barazal, vocês estão querendo ocultar que esse vírus é completamente perigoso aqui no Brasil. Ninguém vai identificar, algumas pessoas foram diagnosticadas com H1N1, possível que seja o coronavírus, e estão querendo mudar para não gerar pânico na população. Suelen, a gente está falando em cima de dados oficiais, não é, né, doutor? Não tem como, a ciência não tem jeito, né? Não dá para ficar escondendo isso. Já temos laboratórios especializados na identificação desse vírus, tá certo? Por um método bastante avançado de biologia molecular. Então, vai se poder evidenciar bem esse vírus e poder fazer bem o diagnóstico quando realmente ele existir aqui no nosso país. Mas a gente percebe que ainda na América Latina não existe nenhum caso ainda sobre o coronavírus. Tá certo. Nós não temos nenhum reporte. Doutor, aqui ó, tá escrito aqui ó, chegou para mim aqui ó, não quis deixar o nome, tá certo. Boa tarde, doutor. No começo de janeiro, pedi uns produtos que estão vindo da China pela internet. É perigoso receber? Chegaria aqui entre o final de fevereiro e o começo de março. É uma pergunta interessante. Você comprou um produto da China, lá está o vírus lá, e você vai receber na sua casa pelo correio. Essa aqui é fevereiro e março. Tem problema, doutor? Provavelmente não, porque o tempo decorrido entre o momento que se coloca o objeto até chegar, o vírus não vai sobreviver. Não vai. Quanto tempo ele sobrevive, mais ou menos? Alguns dias só. Alguns dias assim, por exemplo, no celular?
No objeto contaminado. No objeto contaminado. Alguns dias. Alguns dias. Só. E ele fica incubado nas pessoas, doutor? Fica. O período de incubação é em torno de 7 a 14 dias. Então, de 7 a 14 dias, a pessoa pode ter o já vírus. ter o vírus. Tá. E depois vai vir as manifestações. Então, se você chegou de um lugar que você acha que possa ter algum problema, você tem que ver esse período de 15 dias aí para saber se vai apresentar sintomas. Exatamente. Não apresentou dentro de 14, 20 dias, está tranquilo. Está tranquilo. Aquelas pessoas que vêm da China, se não apresentar problema nenhum dentro dos 14 dias, 15 dias, não terá problema da doença. Ah, que interessante, é isso aí. O tratamento é difícil, doutor? O tratamento? Não tem tratamento. Não, então tem que tratar como se fosse uma gripe, então. Exatamente. Aguardar passar. Só sintomático. Só sintomático. Não se tem tratar ainda. as consequências do problema que você... Não se tem ainda um tratamento. Não se tem uma vacina. Né? Sei. Que está sendo tentado fazer, mas uma vacina não se faz de um dia para o outro, né? Certo. Bom, em relação ao pânico, nós já falamos, né, doutor? Teve a comercialização, recorde aí de máscaras cirúrgicas, 500 mil máscaras foram vendidas em um único dia, né? O senhor acha que é motivo para isso ou não? O pessoal, a fábrica que vende máscara está contente, né? Lógico, e aí é o pânico, né? O pânico das pessoas comprando máscaras, né? Mas isso ainda não tem não está embasado em nada, né? Certo. Nós não temos casos, então como é que a gente vai se proteger de alguma coisa que a gente não tem? Está se esquecendo de lavar as mãos. A gente está falando novamente nisso, né? Porque não adianta máscara se você não lavar as mãos. Tá certo. Vamos voltar ao Basílio, tem muita pergunta aqui, eu vou voltar ao Basílio rapidinho e aí a gente volta aqui com outras perguntas. Pois não, Basílio, a última participação sua aí no centro de Sorocaba. Pois não, Barazal, olha, a dona Cida está com uma dúvida aqui. A senhora é de onde, dona Cida? Eu sou da Vila Aro, aqui de Sorocaba. Que dúvida a senhora tem para o doutor que está no estúdio? Então, na realidade, eu gostaria de saber a preocupação, né, do Ministério da Saúde em alertar a população. O que a gente deveria se precaver quanto a isso? O que a gente deveria, qual decisão que a gente deveria tomar, né? Algumas situações que a gente tenha que fazer para que a gente saiba melhor sobre isso. Prevenção... Pois não, Barazal. Então, prevenção, lavar as mãos, né, que o senhor já falou? Lavar as mãos, cuidar de evitar tosse e espirro de outras pessoas, né? Perto de outras pessoas. Certo? Evitar manusear objetos. E aí, quanto ao Ministério da Saúde, a única recomendação importante é através dos aeroportos, né? Essa é uma recomendação fundamental. Obrigado, viu, Basílio, pela sua participação. Agradece aí a nossa amiga. Barazal. Muito obrigado, dona Cida. Dona Cida, grande abraço. Os sintomas, doutor, como é que a gente sabe que pode estar com coronavírus? Dá para ver sintomas? Não, você tem só sintomas de um processo respiratório. Tosse, febre, falta de ar. Às vezes pode ter quadros intestinais, mas não tem outras manifestações, né? Muito bem, eu vou fazer aqui umas perguntas rapidinho, doutor. O senhor vai respondendo, porque tem muita gente perguntando aqui, ó. São Miguel Arcanjo queria perguntar se é possível o coronavírus se tornar uma doença mundial. Roberto, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, entende que sim. Lúcia, doutor Lazar, médico das antigas, nota 10. Suelen, pergunte a ele se pode ser confundido com H1N1, se não for investigado de forma correta. Rapidinho, pode. Ana Clara Tietê, como eu faço para combater o coronavírus? Nós já respondemos, né, doutor? Praticamente já. Márcio Vanderlei de Sorocaba, Barazal, qual é o tratamento? Tratamento já respondeu também. Quanto tempo leva para os sintomas aparecerem? Há um grupo de risco? O Israel está perguntando. Bom, incubação é do... 14 dias, de 7 a 14 dias. E o período de risco são os idosos e os que têm alguma doença. Tá bom. Bom, não dá para responder mais perguntas, que já estourou o tempo aqui. Obrigado, viu, doutor Lazar? Foi um grande prazer. Obrigado pela entrevista. Obrigado para você também.